Olá, pessoal, bom dia. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre colaboração, né, sobre inovação, e eu vou mostrar para vocês por que colaboração e inovação é um dos itens mais importantes, é uma das competências mais importantes que a gente precisa ter, precisa desenvolver em momentos como agora. Essa é uma competência que sempre foi importante, mas agora ela passa a ter uma importância cada vez maior. Então, antes da gente começar, né, alguns avisos super rápidos, né? Primeiro, acompanhem na Sampo e no LIT, né, nossa programação de lives e de webinars, para você poder ficar super atualizado sobre o que está acontecendo. Vocês vão ver que eu, particularmente, tenho separado meus temas em temas de economia, né, para falar sobre como o país está, o que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer com o mundo, cenários de recuperação econômica. Então, tudo isso são cenários importantes para você poder ir montando as suas expectativas, tanto para você, né, como pessoa física, na sua vida, com a sua família, como também na sua empresa, na sua organização, no seu trabalho, na sua carreira. Tá? Depois, eu tenho feito vários bate-papos sobre inovação, né, e sobre áreas digitais, de forma geral, tecnologias. Eu acho que isso aqui é um transversal, ele encaixa um pouco em transformação digital, mas vocês vão ver que, no fundo, a competência serve para qualquer pessoa, para qualquer organização, de qualquer estilo, né? E também vou falar bastante sobre educação, né? Essa semana eu fiz um bate-papo super interessante e foi centenas de perguntas sobre tendências de educação, para onde vai, como aprender, o que aprender. Tá? Entrando no tema de hoje, né? Esse é um tema que colaboração, né, junto com inovação que vem de carona, é um tema absolutamente transversal. A gente trata desse tema na Sampo há muito tempo. Há um ano atrás, nós inauguramos uma sala junto com a IBM, né, que a gente chama de Innovation Hive, né, ou colmeia de inovação, que é um espaço propício para a colaboração, né? E hoje, agora, né, a gente em isolamento social, a gente percebe como a gente também não precisa da sala. A sala é muito legal, muito importante, com certeza a gente vai usar, mas também agora é possível a gente colaborar sem a gente estar necessariamente junto, né? Sem necessariamente presencialmente. A gente pode estar junto de outra forma, né? Por fim, né, lembra que se você quiser fazer um curso sobre esses temas todos que a gente está falando, entra no LIT, lit.com.br, LIT gratuito por 30 dias, até o dia 30 de abril. Tá? Então, quem se inscrever até o 30 de abril, usa o LIT gratuito por 30 dias. São mais de 25 mil horas de conteúdo, cursos da Sampo, com certificado da Sampo, 100% gratuitos. Entra, faz seu cadastro, usa e aproveita esse período aí de isolamento para também se desenvolver, para aprender alguma coisa ou várias coisas, como muitas pessoas já fizeram. A gente está chegando quase em 40 mil pessoas que utilizaram o LIT pela primeira vez agora, nesse momento, né, que a plataforma está aberta. Vamos lá. Agora já deu para algumas pessoas entrarem. A gente está aqui ao vivo no LinkedIn, ao vivo no Instagram, e lógico, né, depois você pode ver isso daqui lá no meu IGVT, no meu Instagram, JC Securato, ou no meu LinkedIn também. Vocês vão ver que os links ficam todos disponíveis. José Cláudio Securato. Você pode acessar Sampo, você pode acessar LIT, você pode me acessar. Vamos lá. Vamos começar, então, aqui falando um pouco sobre o tema de hoje. O primeiro ponto fundamental que todo mundo precisa entender é que o mundo já vinha passando por uma transformação brutal. Isso virou até um clichê. Qualquer evento de tecnologia, qualquer evento de inovação, qualquer bate-papo sobre o tema, começava com mudança de mundo. Não é algo que é novo, que começou agora, é algo que já vinha acontecendo. E essa mudança, ela é uma mudança absolutamente forte, que está sendo muito acelerada por causa do Covid-19. Ou seja, a transformação econômica, social, cultural e a aceleração de uso de tecnologias é algo que já está também virando clichê, porque, obviamente, todo mundo já está percebendo que isso está acontecendo. Então, vamos entender um pouco como é que
isso vai acontecer de verdade? Primeira coisa, quando a gente fala de transformação digital, né, fruto dessas mudanças, a expectativa é que a inteligência artificial gere 15 trilhões de dólares no PIB global até 2030. Essa é uma expectativa da média da PwC, da McKinsey e diversas outras instituições sérias que fazem essas expectativas. Eu diria que a gente não vai mais gerar 15 trilhões de dólares até 2030. A gente vai gerar 15 trilhões de dólares de PIB na economia no máximo em 5 anos. Ou seja, né, no cenário mais longo, a gente encurtou pela metade essa geração de riqueza. Né? Por quê? Porque a quebra de tabus com o uso de tecnologia durante esse período, ele foi brutal. Ele foi uma quebra como a gente não tinha visto. A gente acelerou o uso de tecnologias, quebrou barreiras que antes ficavam com os early adopters, que ficavam com aqueles que gostam mais, aqueles que são mais ou menos reticentes à tecnologia. Essas mudanças na economia, elas não são tão elementares assim. Tá? Elas não serão tão capturadas assim. Um estudo também da McKinsey mostra como que o mundo vai capturar esses 15 trilhões de dólares. Eles não serão, obviamente, distribuídos para o mundo inteiro. É claro que o Brasil vai ficar com muito pouco disso, a América Latina vai ficar com muito pouco disso. Por quê? Porque a gente não conseguiu endereçar a transformação digital no Brasil. Não existem, ou quase não existem, companhias no Brasil efetivamente baseadas em inteligência artificial. Elas têm camadas leves de inteligência artificial. E porque exige capital, porque exige muito know-how, porque exige, né, muita competência para conseguir se implementar. Tecnologias como a inteligência artificial e outras, né, que vêm de carona com essa. O mais importante aqui é compreender que as empresas que saírem na frente levam a maior parte dessa riqueza gerada. E diferente de outras inovações, de outras épocas de inovações, aqueles que vêm na sequência não vão conseguir capturar a riqueza gerada. Então, vamos fazer uma pausa aqui. O que eu estou falando você tem o front-runner, aquele cara que dispara na frente, adota a tecnologia, tem o ganho da tecnologia, e a gente tem aquele que fica esperando para ver se a tecnologia vai pegar, para saber se ele entra de carona e depois adota aquilo. Então, você tem aqui as empresas muito mais velozes, mais audaciosas, mais propícias para a inovação, que colaboram, portanto, né, para a gente chegar na colaboração, que eu vou falar daqui a pouco, e você tem aquelas empresas que ficam esperando o sucesso dos early adopters e vem na sequência, por isso que a gente chama de followers. Muito bem. O que vai acontecer, o que aconteceu em outras revoluções tecnológicas ou econômicas? Isso é possível. Você espera o frontrunner e segue ele, depois até é tão grande, você tem tanto dinheiro, você tem tanta capacidade, até ultrapassa ele. Agora isso não vai acontecer. Então essa é a primeira mudança que eu queria que você tivesse na sua cabeça para você entender a importância do que a gente está falando. Segunda coisa, né, e aí eu acho que uma coisa interessantíssima, se você olha o ranking de maiores empresas no mundo, se você olha isso por país, você vai ver uma coisa que, assim, os Estados Unidos é brutal a mudança. Quem são as maiores empresas? Amazon, Microsoft, Alphabet, que é o Google, a Apple, Facebook, aí você vem as chinesas, né, Tencent, Alibaba, várias empresas que têm como base tecnologia, que são empresas baseadas em inteligência artificial, principalmente, que é a principal tecnologia de todas, né, e que agora disparam como maiores empresas. Essa fotografia é brutal. Você pega aí 10 anos é diferente. 10 anos é diferente. Se a gente pegar isso no Brasil, as 10 maiores companhias de 10 anos atrás, as 10 maiores companhias de hoje são as mesmas. Petróleo, banco, tudo mesmo, minério, são as mesmas empresas. São as mesmas ações nas bolsas. Ou seja, o Brasil não está nessa corrida. Né? Muito bem, então esse é o primeiro ponto sobre transformação digital. Segundo ponto importante, isso vai transformar brutalmente o emprego, a força de trabalho e, portanto, as competências, as coisas que a gente precisa saber. A gente fala sobre um dado do Fórum Econômico Mundial que muitas pessoas até desdenham do dado porque não entendem o dado, né? Eu já vi muita piada sobre esse dado, né? Que 42% dos trabalhos serão extintos, como nós conhecemos, até 2022. Lembrando que 2022 é depois de amanhã, né? E eu já vi gente tirando sarro, já vi várias pessoas falando assim,
puta palhaçada, criando terror, meme, etc. Né? Vamos lá, né? Vamos entender o dado, né? É óbvio que não são 42% das funções, não é 42% do que você faz por inteiro, não é? Cadeiras de analistas de tal coisa serão extintas, não é isso. É a proporção do seu trabalho. Então, se eu pegasse, por exemplo, pessoal de coordenação, de gestão, de aconselhamento, de advisor, né? Ou pessoal de comunicação, pessoal de administração, tá? Pega o teu trabalho especificamente. Você pega uma faixa, né? Um tipo de trabalho, uma função, uma cadeira. Esse trabalho, vamos estratificar todo o que você faz nessa cadeira. Legal. Tudo que você faz, bom, você pode colocar um pouco de máquina no que você faz, com certeza. Tem trabalhos que a máquina pode fazer. Lembrando, o que a máquina vai fazer? Trabalhos repetitivos de baixa interação social. O que nós humanos vamos fazer? Trabalhos não repetitivos, portanto, cada vez mais criativos e de alta interação social, certo? Então, pessoas que têm trabalhos com baixíssima interação social e repetitivo, o que vai acontecer com a máquina? Ela vai, do 100% do trabalho, ela vai tomando um percentualzinho. Então, quando a gente fala 42% dos trabalhos serão extintos, não é o trabalho inteiro. É que, na média, em 2 anos, 42%, 40% para a gente arredondar, do trabalho a máquina vai fazer. O que significa que, na média, as pessoas farão apenas 60% dos trabalhos. E isso é dramático, porque a gente precisa preparar as pessoas para aprenderem o que elas farão com mais tempo, como elas desenvolverão as suas funções depois, com mais característica humana. E aí vai vir, obviamente, a inovação e a colaboração, que é o cenário que eu estou plantando, que é o tema do nosso bate-papo de hoje, certo? Então, esse tema é super importante. Se você olhar os gráficos, os números, assim, sensacional, né? É brutal, né? Basicamente, comparando um dado de 2018 para um dado de 2022, por exemplo, algumas atividades, obviamente, mais de caráter, trabalhos mais manuais, mais físicos, o que a máquina faz hoje, que é 1/3, vai para 50% da máquina fazer. Então, você vai tendo essa predominância da máquina em coisas repetitivas, tá? E isso é bom. Isso é bom porque o trabalho repetitivo, ele não tem uma característica, portanto, humana. Ele tem uma característica que a tecnologia pode fazer para a gente, certo? Legal. Vamos agora, então, começar a analisar como é que a transformação digital chega e como é que a gente vai usar a colaboração para nos ajudar. Eu queria que você pensasse agora num aspecto da transformação digital, que são as tecnologias. E quando eu falo as tecnologias, eu estou falando, vamos começar do começo, inteligência artificial. Só que a inteligência artificial, ela só funciona, ela traz junto com ela toda a parte de Big Data, toda a parte de Analytics, toda a parte de análise de dados, toda a parte de tratamento de dados, coleta de dados. Só que os dados ficam nas nuvens, então cloud, certo? E, às vezes, eu coleto dados por internet das coisas, IoT, começa a juntar. E claro que eu posso começar a juntar isso aqui e vou para robótica, vou para biotecnologia, vou para nanotecnologia. Posso juntar mais ainda e ir para automóveis autônomos, para cidades inteligentes, para a indústria 4.0. Plugo blockchain, vou para uma cadeia de serviços ainda maior. Essas tecnologias, a primeira coisa é como você pensa nessas tecnologias. Então, tem uma galera assistindo a gente aqui, né? Você pensa assim, puta, já ouvi isso 1000 vezes e tá bom, um dia chega esse troço aí. Primeiro tipo de pessoas. Segundo tipo de pessoas, falando, caramba, tá chegando, hein? Esse troço tá vindo. Segundo tipo de pessoas. Terceiro tipo, já chegou. O que está acontecendo agora, no momento de isolamento? As pessoas que sabiam que chegaram, já perceberam que chegaram, já perceberam que acelerou. Aquele cara que estava chegando, ele está ficando cada vez mais para cá. Ou seja, a gente trouxe todos os céticos e todos aqueles que estavam entendendo sobre aquilo e trazendo esse pessoal cada vez mais para perto, entendendo que essas tecnologias serão maiores. Estão chegando várias perguntas aqui, daqui a pouco eu já vou responder, tá? Tem um negócio, né, de tecnologias de propósito geral, que são tecnologias usadas de forma transversal pela humanidade, que é o que essas tecnologias vão ser daqui a pouco, né? Você volta a 100 anos atrás,
né, 1910, 1920, e pensa na implementação da energia elétrica nas casas, nas cidades. Era estranhíssimo aquilo. As pessoas tinham resistências brutais com relação à energia elétrica. Hoje, você pensa na energia elétrica? Quando você toca no interruptor, você pensa na energia elétrica? Não, você não pensa na energia elétrica. Você está fazendo o quê? Você simplesmente usa energia elétrica, né? Então, um eletrônico que funciona por causa disso, um carregador de celular, a iluminação, a geladeira, putz, a gente não pensa na energia elétrica, ela está na nossa vida. Vai à noite na janela onde você mora e olha para fora. A cidade vive com base na energia elétrica, o mundo vive com base na energia elétrica. E o que vai acontecer daqui a muito pouco tempo, que não serão 100 anos, é tudo viver com base em inteligência artificial. Então, hoje, por exemplo, no LIT, você usa inteligência artificial para aprender. A gente consegue te dizer o que você tem que aprender e como você tem que aprender, por exemplo. Você pode conversar com um professor que é o Paul e tirar dúvidas. Devagarinho, essas coisas serão tão comuns que o seu dia a dia vai ser otimizado por inteligência artificial. Certo? Essa é a ideia. Muito bem. O que vem de novo aqui? O que vem de novo é que tem uma outra onda de tecnologias chegando que vai acelerar brutalmente essas, que é a velocidade de 5G, porque faz tudo ser muito mais rápido, a computação quântica, que vai processar também tudo mais rápido, né? São as duas principais, e uma outra que também acelera brutalmente tudo que a gente está fazendo, que é conhecida como internet do cérebro, ou a Brain Computer Interface. Essa é talvez a menos intuitiva para todo mundo, mas basicamente é você usar o seu cérebro para pensar alguma coisa e essa coisa acontecer. Parece muito louco, mas isso existe desde já praticamente há 20 anos, já tem feito alguns testes. Um professor brasileiro chamado Miguel Nicoleles, na Universidade de Duke, já fez isso. Já conversei com o professor Nicoleles algumas vezes e os detalhes disso são fantásticos. Mas se você quiser entrar no YouTube e colocar professor Miguel Nicoleles, Universidade de Duke, você vai achar o que eu estou te falando. Basicamente, ele pegou um macaco há 20 anos atrás, colocou um joystick para ele aprender a jogar um joguinho lá qualquer. Toda vez que ele acertava o joguinho, um jogo fácil, óbvio, ele dava umas gotinhas de suco de laranja, o macaco foi aprendendo a jogar, gostando de jogar, maravilha. Aí, ou seja, ele condicionou o macaco, ele ensinou o macaco a jogar, deixou o cérebro do macaco pensar como se jogava. Aí ele prendeu o braço do macaco, colocou uma tiara que captando as atividades cerebrais, plugou isso num braço mecânico, e o macaco pensava para jogar, não estava jogando porque o braço não estava conectado, não estava segurando o controle, e aí ele conseguia jogar. Então já existe. E esse é um negócio sensacional também, parece muito maluco, mas já faz 20 anos que ele fez esse teste. 20 anos. Então vai acontecer. Essas tecnologias é só um impulso para te mostrar como, reforçar um pouco a tese de que a automação de atividades será brutal. E atividades repetitivas serão feitas por máquinas. Atividades de baixa interação social serão feitas por máquinas. A gente tem que potencializar o quê? Atividades humanas. E a colaboração é uma atividade humana. Eu vou te mostrar que você não sabe colaborar, que você não gosta de colaborar, e vou te falar como é que eu acho que você deveria colaborar. Avançando um pouco mais, falando rapidamente sobre nova economia, eu quero te chamar a atenção para duas coisas. Exponencialidade e economia baseada em dados. Quem já me viu falar, sabe desse exemplo. Exponencial não é intuitivo para a gente. E é por isso que muita gente fala assim, cara, essas tecnologias não vão acontecer, essas tecnologias não vão chegar. Eu não vou estar vivo para ver o mundo baseado em inteligência artificial. Acontece que essas tecnologias não são chamadas de tecnologias exponenciais à toa. Tem uma lei clássica, que é a lei de Moore, acho que muitos conhecem, que é aquela capacidade do processador dobrar a cada 18 meses, que virou um parâmetro clássico, em que a velocidade de processamento de qualquer coisa que se faz em tecnologia, dessas novas, ela cresce exponencialmente. Mas não é só isso. É toda a capacidade computacional cresce com base nessa regra. A computação quântica vai quebrar essa regra e levar isso a um patamar muito maior. E, no final das contas, as outras tecnologias vão vir todas juntas. Então, essa exponencialidade, que não é intuitiva, a gente pensa de forma linear. Nós pensamos de forma linear. A gente pensa de forma industrial. Ou seja, eu não consigo quintuplicar uma produção industrial. Pensa numa fábrica, uma produção de série. Para quintuplicar a produção, eu preciso quintuplicar a fábrica. Isso é linear, a gente pensa linear, a gente viveu linear, a gente cresceu linear. A escola que a gente estudou pensava linear. O trabalho onde você está, provavelmente pensa linear. Linear é dar 30 passos e chegar até ali. Você sabe onde você chega.
Vai na janela da tua casa, olha a calçada e fala assim, pô, se eu der 30 passos, eu chego aonde? Você sabe onde você chega. Dá 30 passos lineares e você chega na Lua. Desculpa, dá 30 passos exponenciais e você chega na Lua. É intuitivo? Não é intuitivo. Então, não minimize a questão da exponencialidade na questão do desenvolvimento das tecnologias. Elas serão muito, muito, muito mais aceleradas do que a gente intuitivamente consegue absorver. E aí, quando a gente vai para a economia de dados, né, economia de dados, e aí eu estou falando de inteligência artificial para tratar os dados, estou falando de machine learning, estou falando de deep learning, estou falando de big data, que é outra palestra. Basicamente, o que a gente tem é um sistema baseado em inteligência artificial, o usuário usa esse serviço, certo? E quando ele usa, ele gera dados. Ao gerar dados, os dados são tratados, a plataforma melhora. Ela pode ter melhorado 1%. Novos usuários usam, coleta dados, trata os dados, melhora a plataforma mais 1%. Usuários usam, geram dados, dados são tratados, melhora a plataforma. Esse processo circular, que é o ciclo, né, exponencial, é o ciclo de utilidade da inteligência artificial, faz essa plataforma, faz esse serviço melhorar 1%, 2%, 5%, todo dia, todo mês, toda semana. Certo? Esse processo, no final das contas, ele acaba sendo exponencial. Essa exponencialidade faz esse serviço ser o quê? Cada vez melhor. Né? Então, o LIT é baseado nisso, por exemplo. Todo mundo que usa o LIT gera dados para a plataforma. A plataforma faz o quê? Ela trata esses dados e melhora a plataforma. E aí as pessoas aprendem, e a base qual é? Aprender mais, melhor e mais barato e mais rápido. O LIT é uma organização baseada em aprendizado, cujo propósito é democratizar o aprendizado. A gente quer que todo mundo aprenda. Para isso, a gente vai usar essas tecnologias para deixar cada vez mais barato, cada vez mais acessível, para mais gente aprender. Só que quanto mais gente aprende, mais dado é gerado. Quanto mais dado é gerado, melhor a plataforma. Se eu te der 100 bilhões de dólares, você consegue fazer um buscador melhor que o do Google? Não, você não consegue. Porque não se trata de trazer os melhores engenheiros, os melhores analistas de dados, os melhores pessoas de inteligência artificial para montar um buscador. Se trata de ter dados tratados durante anos, durante já mais de década, para você conseguir ter um melhor algoritmo. É a mesma coisa a Amazon. Você consegue ter um bom algoritmo de busca de produtos como o da Amazon? Não tem como. Por quê? Porque eles estão há 20 anos alimentando bases de dados para tratar dados, há 15 usando a inteligência artificial, há 10 arrebentando a inteligência artificial, e é por isso que eles estão entrando e quebrando todos os setores da economia. Né? Porque quando eles entram num setor, eles entram com muita força. Então, isso que eu queria te falar sobre nova economia. Repara, eu estou só reforçando a tese que trabalhos repetitivos de baixa interação social serão feitos pela máquina. Então, eu estou te dando elementos para tentar te comprovar que isso vai acontecer para a gente chegar na colaboração. Vamos lá. Esse é o que eu mais gosto agora. Vamos falar sobre sociedade e cultura. Sociedade e cultura é a mudança mais drástica. Essa mudança não é tão fácil. A gente vai fazer vários encontros sobre isso. Tá? Você não pode perder. Também é pouco intuitivo. Mas fazendo aqui uns gols da rodada, aqui, os melhores momentos disso, é só para todo mundo entender. O que a gente tem aqui é o seguinte. Sociedade, como é que os seres humanos se organizaram na sociedade? Nós somos seres baseados em cultura. Então, há milhares de anos foi uma cultura, essa cultura foi evoluindo, então pensa que a primeira base de cultura foi com base na natureza, a segunda foi com base na igreja, que é século III até século XVIII, aí o pessoal começa a olhar para a igreja e fala, não é só a igreja, não é só Deus, as igrejas, né? Não é só Deus, mas é a razão e o homem, né? E o ser humano no centro. Aí vem o iluminismo, né? Como gatilho disso, né? Esse iluminismo vem a Revolução Francesa, vem uma série de outros fatores, né? Que, por exemplo, Revolução Industrial, uma série de fatores, e aí a razão, a lógica, ela vai prevalecer. Isso é o que veio até agora, quase. E aí a gente começou a fazer uma mudança depois da internet, uma mudança gradual. Essa mudança, a gente pode separar agora em dois mundos aqui, tá? Você pode ter um mundo que a gente, como o professor, né, Jorge Forbes, um dos maiores pensadores do Brasil, ele explica, né? O Terra 1 é o mundo de antes, esse mundo, principalmente todos, desde o mundo baseado em cultura, em igreja, em razão, e o Terra 2, que seria a nova Terra, né? Uma Terra nova, onde a gente precisa aprender a habitar essa nova Terra. Então,
no Terra 1, qual é a principal característica? Vamos para o mundo industrializado, para o mundo de escala. Ele é um mundo cujo a organização dos laços sociais ela acontece de forma vertical. Então, você tem sempre uma hierarquia muito forte. Isso vale na família, isso vale na empresa, isso vale no Estado, isso vale na igreja. Né? Isso tem a prevalecência do homem, né? Então, é o pai de família, é a pátria, é o chefe. Você tem características aqui bem estipuladas. Nessa sociedade, é uma característica assim. Eu nasci, eu já sei o que é esperado de mim, e nessa sociedade eu vou seguir a hierarquia e o que é esperado da minha vida que está pré-determinado. Então, eu nasci, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou trabalhar, eu vou me aposentar, né, e cumprir minha etapa da vida. Então, nossos avós devem ter tido vidas assim, nossos pais mais ou menos vidas assim, só que a gente começa a ver que a gente não tem vidas assim, porque a gente já está num processo de migração. Só que o que vem para esse lado, né, o Terra 2, é que o laço social, ele já não é mais, né, vertical, ele é horizontal. A gente vai achatar, né, toda a sociedade. Então, as empresas estão acontecendo isso. Você começa a ter empresas mais verticalizadas, ou seja, menos cargos, menos hierarquia. Você começa a ver uma empresa mais horizontal. A família também, né? Voltando no tempo, né, a relação dos pais e avós, era uma relação diferente. Hoje a relação é cada vez mais próxima, né? Isso vale como um todo, né? Então, a sociedade. Então, essa relação, isso daqui traz para a gente efeitos brutais que já acontecem hoje, que talvez a gente não sabe explicar por que acontece. Então, por exemplo, pós-verdade, né? Pós-verdade é muito legal, porque pós-verdade é a minha verdade. Então, eu estudo, eu aprendo, eu ouço os especialistas, eu vejo as pessoas que são referências naquele tema, aí que eu faço? Pego meu celular e falo o que eu acho, né? E o que eu acho é mais importante do que todo mundo acha, eu quero que se dane, e aí eu dou a minha opinião sobre isso. Se ela está certa ou se ela está errada, eu também não estou nem aí, porque na verdade não importa. O que importa é eu colocar a minha opinião nisso. Tá? Isso daqui, né, só é possível numa sociedade vertical. Numa sociedade horizontal, alguém te dá uma bronca e fala, você não pode fazer isso. Porque aqui é dito que você pode ou não pode fazer. Na sociedade horizontal, você tem mais liberdade. Isso dá chance para o autocentrismo, que é o mundo baseado em cada um de nós. Isso faz a revolução dos makers. Isso aflora o talento das pessoas, né, frente ao capital. Antes aqui o capital é mais forte. Aqui o capital que manda, o dinheiro. Aqui o talento manda, né? Tanto que hoje sobra dinheiro. O nosso problema é achar talento, né? Aí vem o talentismo, né? Aí vem fake news, né? Porque eu invento coisas, né? Eu exploro a ignorância alheia das pessoas para dizer coisas que elas não sabem a meu favor, né? Isso chama agnotologia, né? Aí vem o poder das vozes, né? E lógico que isso muda brutalmente o trabalho. Então, nessa mudança de sociedade e cultura, essa sociedade é você sozinho no mundo, cumprindo seu papel. Mas eu não quero cumprir meu papel. Ok, se rebele, se revolte, então você é um rebelde. Você tem duas chances. Você segue a cartilha desse mundo hierarquizado, desse mundo vertical, ou você pode se rebelar. No mundo Terra 2, nesse mundo que já é horizontal, né, você tem chance de ser muito mais autêntico, de ser muito mais genuíno, né? E aqui, claro, você tem diversos caminhos. Não existe um caminho pré-determinado. Então, aqui é muito importante, porque a gente tem chance de sermos o que a gente gostaria de ser. E agora, a grande valorização é uma valorização para a gente fazer as coisas de forma diferente, com ferramentas diferentes, para a gente inovar. Aqui você não pode inovar, aqui você fica quieto e faz aí o que tem que fazer. Aqui você vai inovar, e para você inovar, a gente vai poder agora colaborar. Então, a colaboração começa a aflorar como uma das coisas, uma das competências mais importantes, como eu falei no início do bate-papo. Tá? Avançando um pouco mais. Essa mudança de era aqui, que muda as competências do trabalho, que exigem novas competências para a gente viver, que exigem a gente se abrir. A pergunta é, será que nós estamos preparados? A resposta é não, nós não estamos preparados. Então, eu não estou preparado, provavelmente você também não está preparado, as instituições, as organizações também não se reinventaram, então elas também não estão preparadas. Então, é óbvio que o governo não está preparado, que as igrejas não estão preparadas, né? Que as empresas não estão preparadas, com fins lucrativos, sem fins lucrativos. As escolas não estão preparadas, né? Vamos fazer uma pausa na escola para você tangibilizar melhor até isso. Essa escola do mundo Terra 1, essa escola do mundo de antes, ela é uma escola muito parecida com a indústria, que é muito parecida com um quartel
né, que é muito mais parecida com uma prisão. Então, são quadrados com pessoas organizadas, né, que tem hora para levantar, tem hora para sentar, que ouvem, que não podem falar. E no caso, né, que sai, quando toca o sinal, pode sair para tomar um lanche, tomar um sol, depois volta. Né? Isso é padrão industrializado de educação. Fazendo parênteses, foi muito bom, porque democratizou, na época, a educação. Antes disso, poucos tinham acesso à educação. Então, a Revolução Industrial faz a escola industrializada, que foi bom na época. Por isso que a gente fala que isso fez sentido, só que isso não faz mais sentido, né? Porque essa é uma escola de mundo terra única, eu preciso agora de algo mais forte, né? Algo mais inovador, que seja nessa característica horizontal. Essa escola, agora vamos começar a linkar isso com colaboração. Essa escola, ela ensina você a fazer pergunta? Não. Porque as perguntas estão... Quem faz a pergunta aqui é o professor, que faz as mesmas perguntas há 20 anos, há 30 anos. Essa escola te ensina a fazer respostas, a pensar respostas? Não, tem um gabarito. Você tem que adivinhar o que o professor está pensando e qual seria a resposta mais correta para acertar e tirar nota acima da média para ser aprovado. É isso que você tem que fazer. Não é um processo de pensar, de se desafiar e de dar sua opinião, de construir com base na opinião. É uma escola que você trabalha sozinho. Não existe trabalho em grupo. E também quando existia trabalho em grupo na escola, até na faculdade, a maior parte de nós fazia o quê? Ó, você faz capítulo 1, você faz capítulo 2, você faz capítulo 3, aí beleza, se encontra aqui meia hora antes, e a gente dá uma enrolada e vamos embora. Acabou. Não existe colaboração, construção coletiva. Tá? Então, quando não tem colaboração, não tem construção coletiva, porque é o histórico da escola que a gente teve. Né? Essa escola aqui pode errar? Claro que não. Se você errar, você para a linha de produção, você não pode errar. É trabalho individual mecanizado em série, ensino seriado. Todo mundo aprende a mesma coisa, na mesma hora, do mesmo jeito, da mesma forma. Por isso tem primeira série, passa, segunda série, passa, terceira série, vai formando gente. Né? Muito bem. Essa ideia de escola gerações, dependente do termo, do nome que a gente dá para cada uma das gerações, é diferente. Eles podem ser mais questionadores, porque o mundo abre para que eles sejam mais questionadores. Então, é lógico que a gente está permitindo criar uma geração de pessoas mais questionadoras. Não é que ele nasceu com um chip diferente da gente, eles nasceram iguais. A diferença é que os nossos avós não podiam falar, né? Os nossos pais não podiam falar um pouco mais. A gente pode falar um pouco mais. Vai numa reunião de família 100 anos atrás, quem falava? Provavelmente os homens mais velhos da casa. Porque crianças e mulheres não podiam falar. Vai falando isso no tempo há 50 anos atrás, era muito parecida. Isso só vai melhorar no pós-segunda guerra, década de 60, né, com década de 70, imersão da mulher no mercado de trabalho, e aí você vai soltando, vai soltando. Então, é claro que quem nasceu no ano 2000 já veio de pais e mães, né, se for um casal assim, que, de forma geral, e mesmo casais gays ou casais, enfim, que adotaram crianças, que já são pessoas que viveram num mundo muito mais livre, certo? Que já tem essa horizontalidade. Então, é claro que eles vão criar filhos com muito mais capacidade de comunicação. Então, é claro que as pessoas perguntam muito mais. Isso é natural. Tá? Agora, para isso acontecer, pensando na escola agora, lógico que a gente tem que, então, pensar como é que seria uma escola desse lado, né? E a escola desse lado, ela é muito mais flexível, né? E ela precisa carregar características de colaboração também. Então, não vou entrar nesse tema, mas só para citar aqui algumas coisas, que é muito característico do LIT, né? Aprendizado em micromomento, por exemplo, aprender de forma fragmentada, aprender de forma personalizada, né? Não precisar esperar tanto tempo para tomar certificação tão grande, trabalhar micro-certificações, aprender com outras pessoas, colaboração, isso é muito legal, que a gente chama de aprendizados em redes sociais, mas não é entrar numa rede social necessariamente para aprender, é simplesmente aprender em rede. Como hoje a gente pode fazer de forma digital, né, tem uma característica de rede social, ou seja, usar características de redes sociais, de comunicação, né, de manter as pessoas em contato para o aprendizado. Aprender baseado em inteligência artificial, né, e, claro, né, mesclar o digital com o presencial, o digital que pode ser ao vivo, o digital que não é ao vivo, né, isso são formas diferentes de aprender que precisam cada vez mais ser feitas. Chegando agora, né, no ponto principal. Por que é tão importante colaborar? Né? Da onde que vem a inovação? Como é que a gente constrói um caminho de inovação?
e como é que a colaboração potencializa esse aspecto, né, de inovação. Então vamos lá, como é que começa a inovação? Né? Você quer matar uma pessoa do coração, você pega aquela e chama ela para ser do time de inovação da empresa. Você vem cá, fulano, você vai agora ser do time de inovação, esperamos agora que você salve aqui a companhia fazendo inovação. Então, bom, o que vai acontecer? O cara vai falar, pô, mas eu não sei inovar, né? Eu não sei, eu não sei, eu sou capaz de fazer um iPhone, né? Porque inovar parece que você tem que redescobrir o mundo, né? E não é verdade, né? Então, vamos quebrar um pouco esses tabus. Primeira coisa, o ser humano, ele é inovador por natureza, certo? O que nos diferencia dos outros animais é justamente isso, é nossa capacidade de construir cultura, nossa capacidade de inovar ao construir cultura. Então, quando você pega um exemplo, né, simples, né, que é um exemplo de uma abelha, de um cavalo, de um leão, de qualquer outro animal, né, esse animal sabe ser esse animal desde que ele nasceu. Então, há milhões de anos que existe uma abelha, desde quando ela existiu pela primeira vez, a abelha sabe ser abelha. Ela sabe qual flor ela tem que ir, ela sabe como faz mel, ela sabe construir a colmeia. As colmeias são todas idênticas, não tem diferenciação entre colmeia. Você não tem uma inovação no processo de você fazer colmeia, você faz colmeia. A colmeia, então, de 1000 anos atrás é igual a colmeia de 2000 anos atrás, que deve ter sido igual a colmeia de não sei quantos milhares de anos atrás que a abelha existe. O fato é, os animais sabem ser os animais, o instinto que a gente fala, o instinto animal, esse animal sabe ser o que ele tem que ser, a vida dele é pré-determinada. O ser humano não. O ser humano, ele se organiza por cultura. Então, ele cria cultura conforme sua capacidade. Por isso que a gente teve baseada na natureza, baseada na igreja, baseada na razão, e agora não é mais baseada na razão. Não é baseado no próprio ser humano. É baseado em coisas diferentes, que foi o que eu chamei de Terra 1, esse mundo todo passado, e Terra 2, esse novo mundo, que é o que a gente pode aproveitar esse pedaço para falar um pouco sobre inovação e colaboração. Então, vamos lá. Vamos inovar, então, fazer um caminho de inovação, entender colaboração, como potencializar isso, porque isso é tão importante. Primeiro ponto é a curiosidade. Então, curiosidade, basicamente, é um conjunto de experiências que você vai desenvolver, que você teve vontade de desenvolver, né? A curiosidade, ela forma, né, o seu menu de conhecimento. A curiosidade é o que você estudou formalmente, é o que você viveu, são as viagens que você fez, são as refeições que você fez, são as pessoas que você interagiu, foram experiências boas, experiências ruins. Ou seja, basicamente, você forma, né, um menu, né, um conjunto de experiências que você faz com base na curiosidade, você guarda isso na sua vida. Então, quanto mais tempo, quanto mais coisas diferentes você faz, maior o seu estoque de curiosidade. O ideal, né, para você pensar na sua carreira, pensar na sua vida, é você pensar sempre no conhecimento inteiro, tá? O conhecimento inteiro é importante porque você tem que ser profundo numa coisa que você faz, que seria teu core business, né, seria aquilo que você mais desenvolve, e você ter uma visão transversal das coisas. Você não ser tão fechado, portanto. Então, o T é importante para ser profundo, essa parte de cima do T para você ser aberto, para ser transversal. Então, aqui não é simplesmente, se você é uma pessoa de finanças, aprender marketing, se você é de RH, aprender tecnologia. Não é isso. Isso é óbvio. Mas isso vai te levar o T num pedaço muito pequeno. Seu T não vai ficar um T muito mais amplo. Para você poder, de fato, ter envergadura de conhecimento, de experiências, isso é muito ligado à forma que você vive. Então, você precisa aprender sobre música, sobre arte, sobre culinária. Você precisa ter experiências diferentes, você precisa fazer caminhos diferentes todos os dias. Você precisa ler coisas diferentes, comer comidas diferentes, visitar culturas diferentes. Coisas que as pessoas, às vezes, por uma rotina, não fazem, né? A gente gosta de viajar, todo mundo gosta de viajar, isso eu acho que é uma mudança bem forte de conhecer novas coisas e tal. Mas a gente também gosta de viajar do mesmo lugar, do mesmo jeito. Então, no fundo, o que a gente precisa? A gente precisa, cara, fazer coisas completamente diferentes. Essa ideia de fazer coisas completamente diferentes é o que vai fazer com que a gente consiga ter um leque de conhecimento maior, ter um estoque de curiosidade maior. Muito bem. Por que o estoque de curiosidade é tão importante? Porque uma vez que a gente se depara com um problema, com um desafio, e a gente é obrigado a parar e enfrentar ele para resolver esse problema, né, nada mais é do que a gente criar algo. A gente vai criar uma solução para isso. Esse criar algo não precisa ser algo absolutamente novo. Você está criando uma solução para um problema. E esse criar é a base da criatividade.
Essa criatividade, ela tem dois aspectos importantes. O criar, como eu comentei, que é uma atividade cerebral, ou seja, você vai em forma não consciente, né? Eu posso mover meu braço para cima de forma consciente. Eu agora eu vou criar alguma coisa, não é assim, não consigo fazer essa força e criar algo novo. Isso é uma coisa que nosso cérebro vai fazer, porque a gente está se propondo a fazer aquilo, mas a nossa cabeça fica pensando o tempo inteiro naquilo ali, às vezes dormindo, às vezes fazendo um esporte, às vezes conversando com as pessoas. Você tem um momento que você fala, putz, consegui resolver mentalmente aquilo ali. Ou seja, ou às vezes você nem tem essa percepção, mas você já resolveu, e aí você, de fato, consegue endereçar. Então, essa atividade de criatividade, você fala em dois pedaços de criatividade, a primeira parte é você ter uma atividade cerebral que olha todo o seu estoque de curiosidade, liga uma coisa com a outra, e ao ligar uma coisa com a outra, ela de fato consegue dar uma solução para um problema, endereçar ou ter uma semente, uma faísca para essa solução. Essa é a primeira parte. Essa primeira parte todo mundo aqui tem. Todos nós temos. Você faz mais ou menos, depende aí do seu estoque de curiosidades, obviamente. A segunda parte é a mais difícil de todas, que é você ter coragem de propor isso, que é você ter capacidade de comunicar isso, que é você ter capacidade de não sentir vergonha, não se sentir intimidado, né, de você estar em um espaço que você considera seguro para você se expor. Por que isso é tão difícil? Porque o mundo Terra 1, o mundo da estrutura vertical, do comando, ele é um mundo onde esses pensamentos diferentes não são bem-vindos. Então você não pode ir parar no meio da escola e falar assim, professora, mas será que... Não pode falar isso. Você está atrapalhando, ela não vai conseguir cumprir o cronograma dela de aula, né? Você não vai conseguir... você vai atrapalhar a sala, aí você vai acabar criando uma discussão, essa discussão não vai levar a lugar nenhum, porque a prova já está montada, o gabarito já está montado, ou seja, puta, para de atrapalhar. Legal, obrigado, professor, corta o cara e acabou, né? Então, a gente não foi criado assim. E aí, lógico, né, que as organizações também não são assim, o grupo de pessoas são cada vez menos assim. Então, esse aspecto de você falar o que você, né, de você mostrar o seu site, ele é complicado, né? Tem um exercício que a gente faz lá na Sampo e lá no LIT, né, que para soltar um pouco as pessoas, para as pessoas poderem responder isso, né, de forma mais tranquila, num ambiente mais seguro, é assim, você pega uma lousa, um pedaço de papel, alguma coisa, e fala assim, escreve, né, aqui nós vamos colocar as piores ideias para se resolver um problema. Então, assim, pessoal, essa é a ideia, nós estamos aqui para resolver um problema, né, quem tiver a pior ideia para resolver o problema, anota aqui. Porque é muito legal isso, né, você vê as pessoas falando assim, ela coloca uma ideia, como se fosse uma ideia boba, uma ideia bizarra, uma ideia quase idiota para resolver o problema, mas no final das contas, a gente sabe que é ali que vão nascer as grandes ideias. Que a gente faz só para soltar as pessoas, né? Que não tem essa falta de, né? Não tem vergonha, né, de propor essas ideias, tá? Então, esses são os dois aspectos da criatividade. Se você propõe o que você criou, o que você teve no fundo de insights, com aquele seu estoque todo de curiosidades, você tem o quê? Ideias. Ideias é legal, tem gente que tem ideia pra caramba, fala um monte de coisa, tal. E quanto vale uma ideia? Uma ideia provavelmente não vale nada, né? O que a gente sabe que a gente tem, basicamente, como uma ideia, ideias estão soltas, né? Ideias não têm valores. A ideia vai ter valor se a gente pegar aquela ideia, usar aquela ideia gerar algum valor econômico, que não é dinheiro necessariamente, ela gerar uma riqueza, um conceito mais próprio de riqueza da economia, e se gerar riqueza, se a gente conseguir fazer de uma coisa diferente, isso aqui vai se caminhar para ser uma inovação. E aí a gente resolveu o problema. Então, vamos resumir. Curiosidade, criatividade, ideia, inovação, resolver o problema. São 5 coisas que eu estou te falando, né? Curiosidade, criatividade, ideia, inovei e solucionei um problema. Legal. Aonde entra a colaboração? Se o meu estoque de curiosidades é um estoque de curiosidades certamente limitado, porque é a minha vida, é o que eu aprendi, é o que eu vivi. O seu estoque é o que você viveu. Se a gente juntasse aqui um grupo de 3 pessoas, de 5 pessoas, de 7 pessoas, ou sei lá quantas pessoas, e a gente fosse capaz de conversar todos em conjunto, de forma a colocar quase que à disposição o estoque de curiosidade de outras pessoas,
a gente começa a ter uma riqueza brutal. É claro que eu não consigo olhar para você e saber qual é a sua história de curiosidade. Então, é preciso ter um tipo de relação tão franca, tão clara, eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, é que é um grande segredo, que é, ao conversar, ao nós termos uma relação de confiança tão brutal, tão forte, que eu realmente falo tudo que eu penso. É como se eu construísse o meu raciocínio pensando alto, e que eu vou falar, uma vez eu vivi um negócio, eu vi uma coisa, eu ouvi falar disso, porque no fundo a gente vai pegar coisas que a gente viveu, coisas que a gente analisou e poder, de alguma forma, trazer isso para fazer uma coisa paralela, para fazer um depara, né? Pô, isso aqui eu resolvi dessa forma, será que eu não posso resolver aqui também? Tal. Então, tem um aspecto que eu acho que é super interessante, que é como que a gente consegue ir trocando as curiosidades, montando nossos raciocínios, para ver se esse estalo acontece, para ver se esse momento em que alguém chega e fala, putz, então talvez a gente pudesse fazer isso, e aí outra pessoa vai complementando, e no fundo a gente vai começando a fazer um processo criativo coletivo. Essa é a potência da colaboração. É a gente somar as curiosidades, somar o que a gente viveu, somar o que a gente aprendeu. Claro que se a gente soma o que a gente aprendeu, se a gente consegue ir conectando junto, e ao conectar junto, a gente consegue começar um processo de criar, todos nós nos sentiremos muito mais confortáveis de ir para o segundo processo da criatividade, que é expor a criatividade por meio de uma ideia. Ou seja, a gente não vai se sentir ridicularizado, minimizado, com vergonha, com medo de errar, com medo de falar uma bobagem, com medo de ser mal visto na empresa, com medo de ser mal visto perante as pessoas que a gente convive, quando essa ideia é coletiva. Porque certamente alguém vai expor essa ideia, né, com a sustentação do grupo, ou seja, o que o grupo acredita. Então você tem é mais fácil ser dessa forma. Então, a base da colaboração é potencializar a soma dos estoques de curiosidade, potencializar o que todo mundo viveu, o que todo mundo conhece, para que isso seja somado. Isso é sensacional, com a força do conjunto das pessoas em propor algo e não apenas uma pessoa propor algo. Essas são as duas forças muito maiores. Agora você fala assim, pô, Severata, entendi. Então agora como é que faz para fazer tudo isso aqui? Porque as pessoas resistem em colaborar. A gente chega agora onde você está, faz uma videoconferência com um monte de gente e fala, galera, vamos lá, vamos resolver esse problema junto, vamos colaborar. O que vai acontecer? Nada. As pessoas têm medo em colaborar. As pessoas resistem em colaborar. É por isso que a gente fala, né, num termo people at risk, né, ou seja, pessoas em risco. Porque as pessoas, de fato, elas estão muito preocupadas, elas estão, ou seja, o tema de transformação volta desde o começo do bate-papo. As pessoas estão com um baita de medo de fazer as coisas. Eu não vou ficar falando de tecnologia, porque eu não sei se trouxe essa tecnologia aí, eu vou ficar me expondo, falando esse monte de coisa. Eu não sei se, pô, essa mudança toda social e cultural. Então, por mais que tenha umas pessoas que, no final das contas, são mais corajosas, que postam opiniões, etc., às vezes, quando a gente chega junto, a gente não consegue fazer isso. Então, principalmente no trabalho, né? Porque uma coisa na rede social você fala lá o que você quiser, outra coisa é no trabalho, um monte de gente volta e você fala assim, caramba, será que eu falo esse troço ou não? Quantas vezes você já entrou na reunião e falou, puta, o caminho é aquele, eu não concordo. Aí você falou aquele, ficou lá com aquela cara de conteúdo, anotou tudo, vamos, pessoal, e próximos passos, sentar, e aí? E não aconteceu nada, e você não conseguiu fazer isso. Então, por isso que a gente fala, né, de people at risk, ou seja, se a ideia central é que a gente faça coisas com mais interação social, coisas menos repetitivas, coisas que têm característica humana, os problemas são muito mais difíceis de serem resolvidos. E se a gente vai precisar se somar mais forte para conseguir fazer isso, não adianta a gente ter as pessoas em risco com medo. A gente precisa conseguir, então, potencializar e fazer isso tudo. Então, a questão é como a gente faz para mudar nossa cabeça, nossa forma de pensar, para poder aprender a trabalhar de forma colaborativa e para poder ensinar outras pessoas a trabalhar de forma colaborativa. E aí, para encerrar e para ir para as perguntas nos últimos minutos que a gente tem, vou falar rapidinho aqui. Primeira coisa é uma junção entre fala, face, afeto, o ato e a atenção. É sem querer, tem 2 F's, tem 3 A's, mas não foi sem querer. Não é isso.
não é uma brincadeira com as palavras. A fala, ela mostra muito sobre o que passa por trás da nossa cabeça, o que está dentro do nosso coração. Então, a fala, ela mostra, né, ela pode, por exemplo, esse meu bate-papo com vocês, a forma pela qual eu falo, eu espero que ela mostre o quanto eu quero estar aqui falando com vocês. Eu quero. Então, eu fui dormir ontem pensando que o meu grande compromisso na primeira parte da manhã é falar com todas as pessoas que a gente ia bater papo, a gente ouvir, depois vão ver isso ao vivo, vão fazer. A gente tem impactado 1.000 pessoas, 2.000, às vezes 5.000 pessoas, em cada uma dessas vezes que a gente faz algum conteúdo assim. Então, eu sinto uma responsabilidade por isso. Então, eu preciso falar da melhor forma que eu consigo falar. Então, a fala diz muito sobre o que eu estou falando. A minha face também. Eu posso tentar falar com a maior vontade possível, mas o meu rosto, a forma pela qual eu me mostro, ela também e a face, a comunicação, ela é uma via de mão dupla, porque eu, obviamente, agora não consigo ver vocês, mas se fosse uma videoconferência normal, onde você tem aqueles rostos todos, eu conseguiria ver, e num processo, obviamente, de interação pessoal, você consegue ver mesmo a distância das pessoas, pessoalmente é maravilhoso, mas eu consigo ver se eu estou falando e você está gostando. A sua face vai me dizer se concordou, se eu te levei a pensar, se você escolhe, ou seja, a sua resposta corporal e a sua face me diz. Face muda minha fala. Ou seja, se eu percebi que eu gostei, que você não gostou, que você entendeu, que você vai guiar o que eu falaria. Então, a face e a fala, elas, num processo de colaboração, onde a gente deveria ter uma relação mais próxima possível, a face e a fala é muito importante. Ela é do afeto. Lógico que eu não estou falando de um afeto, de um amor entre um casal, não é isso. Eu estou falando do afeto, da gente efetivamente estar presente naquele momento para resolver aquele problema que a gente se propôs, independente da nossa relação, e às vezes a gente conhece as pessoas que a gente trabalha há mais tempo, ou acabou de conhecer aquela pessoa, mas como é que a nossa fala e a nossa face quebra barreiras, abaixa os muros, porque nós somos de áreas diferentes, porque eu estou 10 anos na empresa, você está 1 mês, ou porque socialmente a gente acabou de conhecer, e aquela pessoa é meu amigo desde criança, e aí a gente baixa os muros, baixa as cercas, tira os escudos, né? Tira o escudo para se defender, né? Uma coisa que eu vejo muito em processo de colaboração é aquele negócio assim, o cara falou uma coisa, outro cara falou outra, aí você fica pensando assim, cara, qual é a melhor frase que eu poderia falar agora para todo mundo olhar e falar assim, caramba, cara, como você tão um cara inteligente, cara, que brilhante. Então, eu tenho certeza que já se pegou nessa situação. Um cara falou um negócio e falou assim, caramba, meu, deixa eu pensar nisso. Outro cara falou um negócio e falou, pô, preciso falar alguma coisa. Pô. Às vezes você não quer falar, mas você precisa falar, senão você é minimizado, né? Então, fala, face, constrói o afeto. E aí vem o próximo passo, né? Então, fala, face, afeto. Qual é o quarto? É o ato. O ato é agir conforme sua fala, agir conforme sua face, agir conforme o afeto construído. Porque falar e fazer diferente é a quebra de confiança. E a confiança é a base do laço social, né? Esse é o passo mais forte, tá? Bom, último item é a atenção, né? A atenção é estar presente. Então, eu estou aqui presente com vocês, espero que vocês estejam presentes comigo, que vocês me deem atenção. As perguntas é uma mostra de atenção, eu fico muito feliz que eu recebo pergunta. Atenção é a base do amor. Né? Então, isso é muito importante, principalmente agora, num momento difícil, fazendo um parênteses aqui, né, que estar com as pessoas é olhar para as pessoas, né? É, de fato, conseguir dar atenção para as pessoas de uma forma verdadeira. Ou seja, você pode passar pouco tempo, mas passe de forma presente. Então, essa atenção, responder a uma atenção é muito forte. E aí, algumas coisas simples, né, delicadas, tênues, que eu acho que você precisa pensar num processo de colaboração. Tem uma coisa muito comum que acontece com a gente, que é assim, cara, peguei um trânsito hoje, aí o cara fala o quê? Não, mas você não viu o trânsito que eu peguei. Putz, cara, tô cansado, eu trabalhei muito, mas você não sabe
quanto eu tô cansado, quanto eu trabalhei. Mas eu pus aqui, tô com um resfriado, porque é a gripe que eu tô, cara. A gripe hoje tá ruim de falar, né? Mas é assim, não é? Não é desse jeito. É comum a gente, por um autocentrismo, uma característica que eu já falei, por uma hipervalorização de cada um de nós, não dá, no fundo a nossa face, a nossa fala, não mostra afeto pelo que eu estou falando, e o nosso ato também não, e nós não estamos dando atenção. Então é muito comum, né, que o processo de colaboração seja caminho para uma coisa que é errado, que não é isso, né? O trabalho de colaboração, ele é assim. Um cara falou uma coisa. Putz, por que será que esse cara falou essa coisa? Como essa coisa que essa pessoa falou poderia, de alguma forma, ser um tijolo muito importante naquilo que a gente está construindo? É isso que a gente tem que pensar. Quanto mais a nossa fala, a nossa face construir o afeto, mais o nosso ato e a nossa atenção estará presente. E aí, o que vai acontecer é que você deve ter pessoas que você já tem essa relação. Que é assim, a pessoa está falando uma coisa, ela para, quando ela para, você complementa. Repara como isso é difícil de acontecer. Então, esse deveria ser um exercício. Vamos brincar de só complementar o outro, né? Então a pessoa falou uma coisa, porque no processo de criação, você precisa viajar um pouco, no sentido de deixar aquele processo criativo acontecer até o fim. A pessoa solta uma faísca de criação, você vai lá e fala, não, isso aqui não serve. Aí a pessoa, não, mas e se a gente for pelo caminho? Não, mas isso aí, porra, nunca funcionou. Aí a pessoa fala outra coisa e fala, olha, na minha experiência, nunca vi isso. Então não tem como, né? A sua fala, a sua face não estão gerando afeto, o seu ato é contra. Então não tem como. Não, ao contrário. O cara falou um negócio, você pode concordar. A ideia central é não concordar entre nós, é construção coletiva. Né? Então a gente não precisa concordar. A gente tem que se esforçar para construir coletivamente. Né? E o pico desta relação é a gente entrar em estado de flow. Flow é uma sensação de uma ligação profunda entre todos nós. É quase uma sincronização cerebral. E eu tenho certeza que já esteve em flow, ou sozinho ou com outras pessoas. O flow, quando você está fazendo uma coisa, de repente você levanta assim, caramba, cara, faz 2 horas que eu estou fazendo essa coisa, você não bebeu água, você não comeu, você não levantou para ir no banheiro, você não deu bola para o teu celular, que estava lá bombando um monte de coisa. Ou seja, isso acontece com amigos, às vezes, ou até trabalhando. Com amigos, aquele negócio de você estar conversando com uma pessoa e você perder a hora realmente, fala assim, caramba, já passou todo esse tempo e tal. Esse estado de flow é o que precisa ser conquistado por uma relação de colaboração assim, extremamente brutal. Então, pessoal, é isso que eu queria dizer. Eu vou agora responder as perguntas. Quem está aqui pelo Instagram, se quiser acessar o LinkedIn da Sampo, LinkedIn do LIT, a gente vai... Lá estão as perguntas, eu vou começar a responder agora, tá? E a gente fica aqui mais alguns minutos, para não se alongar tanto, dada a agenda de todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só... Estou só abrindo aqui as perguntas para a gente poder ver, tem bastante coisa aqui. Bem legal, vou responder algumas mais importantes, né? Então, bom, primeiro, pessoal, obrigado pelos comentários aqui, de forma geral. Tem um monte de comentários super legal. Obrigado a galera aqui do Insta, que já vai ser desplugada em 2 minutos, né? Um monte de aluno, um monte de amigo. Pô, valeu, pessoal, demais aí, obrigado pelos elogios. Feliz pra caramba de vocês terem visto, né? E se tiver pergunta que eu não vou responder agora, entra no meu Insta, né, JC Securato, me pergunta lá, me manda um inbox, ou no Insta, ou no LinkedIn, né, José Cláudio Securato, né, tem o meu irmão que é José Roberto, então pode adicionar ele também, mas a pergunta você manda para mim, coitado, né, e aí me manda lá, eu te respondo com o maior prazer, tá? Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Então, a Renata parabeniza o trabalho, estou adorando, o LIT, pouco demais, obrigado. Que bom que você gostou. O Adriano fala o seguinte, você acha que o futuro da educação tem um caminho mais longo para percorrer a inovação em comparação ao futuro do trabalho? Olha, eu acho que sim, mas eu acho que depois do que aconteceu agora, sim, a gente vai ter uma mudança drástica. Bom, obrigado, Wagner, pelo comentário aqui, né? Boa didática, minha face demonstra isso. Adorei, cara. Valeu aí, viu? Abração, cara.
a gente vai ter uma mudança drástica agora na escola. Porque o que acontece, né? A escola, ela é, por tradição, alguma coisa mais... ela é mais reticente à inovação. Afinal de contas, a escola ela é guardiã um pouco do conhecimento que é passado para a sociedade, né? Então, isso é normal, tá? Isso é normal. Não tem muito, não tem muito jeito, né? Então, é um negócio super interessante, porque você tem um trabalho, né, de, por exemplo, quando você matricula o filho na escola, a expectativa carregada nessa escola ela é uma coisa tão forte que se a escola falar, não, a gente está mudando aqui por causa da inovação, os pais falam, não, peraí, eu não quero que mude. Tá? O que está acontecendo agora? Agora está acontecendo um negócio sensacional. O EAD, né, só para diferenciar, EAD, educação à distância, é qualquer coisa que você faça à distância. Eu posso mandar lembra, telecurso segundo grau, ensino por correspondência, ensino por publicação em jornal, que foi como surgiu o EAD, tudo isso é ensino à distância. Online é quando tem internet, tá? E digital são essas novas formas, tá? Só para diferenciar um pouco. Então, o que está acontecendo? As escolas acabam, no Brasil, nós temos um preconceito com relação ao EAD. Por quê? Porque ele foi implementado num cenário de competição de graduações de baixo custo, em que a escala ajuda a dar um preço mais custo, guerra de preços, grandes players, levaram o custo lá embaixo, matrículas, né, as mensalidades lá embaixo. Pois aí, no final das contas, o que aconteceu? Você tem a educação à distância baseada numa coisa de baixa qualidade. Então, isso acaba ficando na nossa memória, né? Nos Estados Unidos, muitas escolas de negócios, o curso presencial custa 1.000, o custo online custa 1.300. Por quê? Porque o aluno que tem compromisso online, ele aprende mais, o aluno que tem compromisso online, ele consegue desenvolver muito mais antes, durante e depois do processo de aprendizado, ele se compromete mais, porque aí na sala de aula não quer dizer nada, talvez na sala de aula você não está lá, você está lá voando, pensando sei lá, no que você gostaria de pensar. Tá? Outra coisa importante é que quando você é aluno, né, de forma à distância, você não precisa se deslocar, então você economizou 1 hora, 2 horas, 3 horas, no caso de São Paulo, e grandes cidades, né? Você se alimenta na sua casa, você faz sua roupa de pijama, né? Se você quiser à noite fazer um curso, você está de pijama lá assistindo a aula, pô. De forma muito mais confortável. Então, você tem outros ganhos. Então, em economias mais maduras, a Europa também é um pouco assim, Estados Unidos é muito assim, o ensino online é mais caro que o presencial. Tá? Então, voltando na pergunta aqui do Adriano Augusto, ele fala assim, a escola como é que vai a escola versus transformação no trabalho? As duas vão ser gradativas, tá? Elas vão ser realmente bastante gradativas, mas a escola agora, ela teve a oportunidade de mostrar para o diretor da escola, para o coordenador, para o professor, para os pais e para os alunos que a educação à distância tem um potencial grande. Tá? Esse é o grande ponto. Mas você fala assim, mas olha, no meu caso, né, eu tenho 3 filhos, meus filhos estão todos aprendendo aqui de forma online, eles são pequenos, né? Então, exige muito de mim e da minha esposa. Minha esposa tem um pedaço da agenda dela só para fazer isso. A gente se divide, ela está com uma parte maior do que eu, mas a gente se divide bastante. A gente já tem uma lousa na nossa copa, onde a gente dá aula para meus filhos de tudo. Cada coisa que eles perguntam, eu já vou lá e ensino e tal. A gente tem um mapa mundi, a gente tem um globo, a gente tem algumas coisas, as perguntas que eles vão fazendo, a gente vai deixando lá onde a gente toma café da manhã, almoço e janta quando a gente está junto, que é um processo de aprendizado. Né? Então, isso é muito legal, porque, cara, porque no final das contas, deixa eu só voltar aqui. Então, isso é muito legal, por quê? Porque, no final das contas, as pessoas depositam muita coisa dentro da escola. Então, só para deixar claro, a escola escolariza. O que é escolarizar uma criança? É ensinar matemática, português, química, física, geografia, etc. Isso é escolarizar uma criança. É determinar conteúdos que serão desenvolvidos e você desenvolve esses conteúdos. Existe um processo chamado educar. Os temas educacionais são temas mais ligados à liberdade, à autonomia da criança, do jovem, do adolescente. Os temas educacionais deveriam ser feitos pela família. Né, e pouco pela escola, mas a família vai transferindo para a escola. O que a escola quer? O que os pais querem? Quer entregar o filho? Fala, me entregue educado daqui a 15 anos. Escolarizado e educado daqui a 15 anos. Tá? Então, você tem um fator aqui, que assim,
o pai quer que a escola faça tudo, quer que dê os temas escolares, quer que dê os temas educacionais. Então, agora, quando a gente está nesse processo de isolamento e que a escola se esforça para aprender o processo online, tem um aspecto que o pai fica reticente, que o pai fala assim, pô, cara, antes eu deixava meu filho na porta, buscava no final do dia, meu maior esforço com relação à educação do meu filho é pagar a melhor escola que meu bolso permite, com o máximo de esforço, e, pô, não quero fazer mais nada. Agora, de repente, tem esse negócio de ensino online, eu tenho que ficar ajudando meu filho a aprender as coisas, por isso é muito chato, né? Então, tem uma mistura de experiências aqui. Agora, que todos nós vamos aprender mais com o momento que a gente está vivendo, se forçando a migrar para coisas digitais, eu não tenho dúvida. Antes a gente não fazia esses bate-papos com a mesma frequência, por exemplo, que a gente está vendo que é extremamente pragmático, que é legal, que a gente constrói, que o conhecimento explode, né? A disseminação de conhecimento que a gente está tendo nesses últimos 30 dias é uma coisa do outro planeta, tá? Então, isso é muito legal, tá? Pergunta aqui do Klaus, né? Ele fala, estou como gerente comercial em tecnologia há 20 anos, infelizmente 70% do mercado brasileiro não possui data center dentro de casa, né? Por isso tem muita oportunidade, mas sinto uma resistência dos clientes em adquirir tecnologias como cloud privada e pública. Acho que o futuro de um mercado híbrido em cloud, né? O que você acha? Cara, cloud é o presente e o futuro, né? Eu acho que, cara, você está num segmento porrada mesmo, tá? Acho que o que vai acontecer com toda a computação em nuvem não tem volta, né? Seja porque uma característica das tecnologias todas novas, elas são muito baratas de adquirir. A gente às vezes tem a cabeça da tecnologia antiga, que ao montar um escritório, você precisa comprar servidores, cabear o escritório, fazer aquela coisa super estática, tal, etc. Hoje não, os contratos de cloud são pagos de forma, né, com formatos por uso, super flexíveis, né? Isso é super interessante, né? Por exemplo, o Lit inteiro, a plataforma da Sampo, ela é 100% baseada em cloud, né? A Sampo inteira mas a plataforma, óbvio que não tem outro jeito. Como é que você adiciona, né? Eu falei, a gente está com quase 40 mil pessoas já, né, nos 30 dias grátis que a gente liberou da plataforma. Como é que você adiciona 40 mil pessoas em uma semana? Com computação cloud, né? Ou seja, né, em 30 minutos a plataforma está pronta para expandir 100 mil usuários. Quer dizer, não, a um custo extremamente marginal, tá? Então, eu acho que essa resistência, Klaus, ela vem, obviamente, do desconhecimento. Então, tem um trabalho de educar as pessoas para que elas possam também aprender melhor sobre tudo isso, né? A Fabrícia pergunta aqui, nós vivemos uma contradição hoje, né? Estamos com um impulso para saltar de vez para as novas tecnologias, digital health, por exemplo, mas, por outro lado, as empresas têm feito cortes em equipes de tecnologia e economizando investimentos. Como você vê esse medo da recessão e a entrada desse novo mercado? Olha, a gente não pode esquecer que a gente está vivendo uma crise sem precedência na história do mundo, né? Eu, durante muitos anos, né, sou professor de economia, de aula de história econômica, de história do mercado financeiro, estudei muitas crises, né? Quando você olha uma crise de 1870, né, fruto da Revolução Industrial, uma crise econômica forte, a crise da Primeira Guerra Mundial, né, que era uma guerra para ser rápida, foi uma guerra muito longa, você quebra todos os fatores de produção, uma coisa super estranha, porque tem uma até analogia com aqui, porque aqui a gente está em casa porque a gente tem que estar em casa, lá as pessoas vão para a guerra, não voltam da guerra, a guerra ia durar 6 meses, dura 4 anos, no final, se ninguém voltou da guerra, ninguém plantou, ninguém colheu, o que se produzia parou de ser produzido, uma baita desorganização econômica. Aí vem a crise de 29, que é uma outra crise, uma crise financeira já desse caso. Aí vem a crise da Segunda Guerra, por excessiva destruição, um momento também muito duro. Aí vem as crises da década de 70 do petróleo, 71, 73. Aí vem as crises de 82, uma crise bancária, crise de 87, crise bancária. Aí, 95, o México quebra, 97, os tigres asiáticos quebram, 98, a Rússia quebra, 99, o Brasil quebra, 2000, a Argentina quebra, né? As crises dos países emergentes e tal. Aí vem subprime, né, no 2007, a quebra dos bancos americanos em 2008. Aí vem, no nosso caso, a crise de 2015 e 2016, lembra? Nosso PIB caiu 3,8%, 3,6% seguida, a maior queda de PIB da história do Brasil. Então, mas são crises de características econômicas. E elas são crises que têm um centro, um epicentro, e que ela tem uma onda de explosão, não depende aí um pouco da época, né? Na Primeira Guerra era tudo muito devagar, até a crise chegar no país demorava 3 anos, né? Exceto se você era um país que estava no centro da guerra.
até a gente ter uma crise de saúde que vai para 70 países em um mês. Então, assim, é uma coisa que a gente não consegue viver. Então, o que acontece hoje com as empresas? Né? Você tem uma incapacidade de... Essa incapacidade de prever o que está acontecendo, ela, no final das contas, atrapalha muito a gente em fazer previsões, né? Tem escalas econômicas importantes, eu separaria uma, né, que é confiança na economia, onde você põe dinheiro, onde você investe, onde você faz as coisas, e você tem a insegurança, onde você fica um pouco mais resistente, mas a economia começa a crescer, cresce pouco, mas cresce, aí você tem um momento de medo, né, tenho medo porque não sei o que vai acontecer, e a gente vive agora o terror, né, que é não só não saber o que vai acontecer, mas saber que eu posso ser atingido por uma coisa extremamente negativa. Por quê? Bom, porque eu posso, se eu tiver um grupo de risco, eventualmente ser hospitalizado por causa do Covid, eu posso ter um parente, um familiar, um ente querido hospitalizado, pessoas podem morrer, pessoas estão morrendo. Então você tem um apelo pela sua vida, e agora um apelo também, né, pela sua vida econômica, né? Porque você pode perder o emprego, se você é autônomo, você vai perder renda, depende do setor onde você trabalha, você tem flexibilização de jornada de trabalho. Então, quer dizer, isso são coisas, são fortes. Então, eu vejo, sem querer sem ser frio, obviamente, mas eu vejo que é normal, não estou falando que é bom e ruim, estou falando que é normal empresas demitirem. A demissão de 20% da empresa é a manutenção de 80% das pessoas empregadas, da empresa como um todo. Eu tenho conversado muito com CEOs, com CFOs, eu postei isso já algumas vezes, até no meu IGVT lá no Insta tem um vídeo desse, em que eu nunca vi líderes tão comprometidos na saúde das pessoas e na manutenção do emprego. Eu nunca vi algo desse jeito, eu nunca tinha visto um negócio desse jeito. Então, a força que o governo vai entrar é o que vai ajudar a salvar os empregos, mas junto com a força da iniciativa privada, que eu acho que está fazendo muito, tá? Eu acho que até as medições de empregos vão sair daqui a pouco, agora que a gente virou o mês para abril, daqui a pouco vai sair o dado do CAGED, que é o dado de registro de emprego, a gente vai poder ter uma noção de quanto foi isso. Respondendo um pouco mais rápido as perguntas aqui, a Cristiane pergunta, como você acha que os colégios serão pós-corona, aulas virtuais? Eu acho que não. Eu acho que o que já o Ministério da Educação flexibilizou é que a aula online pode para graduação, para alguns cursos, né? Para medicina não pode, por exemplo, mas pode para vários cursos, pode para programas de pós-graduação, não pode para mestrados e doutorados, praticamente não existe, acho que existe um mestrado online, se eu não me engano, tá? Ou 2, mas não é o normal, o normal é só que programas de pós-graduação, MBA, possam ser feitos online. O educação básica, né, que é ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, recentemente foi autorizado a fazer 20% online. Ninguém fez. Pelos preconceitos que eu já comentei. Então, o pai não quer, o pai acha que é ruim, o aluno acha que é ruim, o professor acha que é ruim, o diretor da escola acha que é ruim. Então, agora eu acho que a gente vai poder oficializar isso. Porque não é que o ensino online para a educação básica não exista. Ele existe. Você tem lá um jovem, um adolescente, um pré-adolescente, quando alguém tem de 10 anos, por exemplo, a 15 anos, tanto faz a idade, que ele fica lá na aula, às vezes ele não está nem aí para a aula, ele não se encaixa com a aula, ele não quer aquela aula naquele momento, ele não presta atenção, ele chega em casa, ele vai no YouTube, assiste uma aula, responde as perguntas que ele tem que fazer na lição de casa. Então já existe um online, né? Até passar com a peneira achar que online na educação básica não existe. Então, o que vai acontecer é que cada vez mais as escolas vão aproveitar e falar, porque elas estão produzindo muito conteúdo nesse momento de forma forçada, elas vão começar a fazer uma coisa maravilhosa, que é fazer a sala de aula invertida, né? Pelo menos gradativamente e de acordo com a capacidade do aluno, de acordo com a idade dele, isso porque você precisa adequar bastante, né? Então, assim, isso é uma coisa muito legal, porque você vai assistir uma aula minha de economia, que eu vou falar exatamente a mesma coisa, com as mesmas brincadeiras, com a mesma piada, com o mesmo exemplo, se você poderia ter visto isso online, e pessoalmente, vamos discutir, pô. Vamos trazer os problemas, vamos colaborar. Então, essa é a base do que eu acho que vai ser, do que é a educação do presente para o futuro, tá? Então, na Sampo, a gente tenta fazer isso já há muitos anos, né? Faz 3 anos que a gente está num processo desse, aculturando e ensinando isso para os professores, ensinando isso para os alunos que têm resistência também. E os games são sensacionais.
E eu acho que vai ter uma evolução grande também na escola pós-corona. Tá? Rafael pergunta, como ter uma fala efetiva de maneira ampla para um público cada vez mais diversificado? Rafael, eu acho que a base da comunicação é você ser quem você é você ser genuíno. Você tentar adequar sua fala é importante, lógico que mas às vezes, ao tentar adequar nossa fala para um público que é diversificado, você às vezes quer atingir uma pessoa do perfil A, uma pessoa do perfil B, uma pessoa da idade A, da idade B, da geração do conhecimento, e no final das contas, você não consegue conversar com ninguém. Então, você ser genuíno, você acreditar naquilo que você está falando, e o resto, em termos de comunicação, né, em termos de fala efetiva, é explicar, é falar com propriedade, é falar que você tem certeza, é ser responsável para não fazer aquele efeito multiplicador do erro. Você falou uma coisa errada para você agora, você vai explicar isso para alguém mais para frente. Né? E uma coisa muito importante na fala é muito importante você conseguir entender que as pessoas que estão te ouvindo precisam usar o que você está falando para ser útil. Né? Eu falei aqui de colaboração. Se você achar que colaboração é uma besteira, o que vai acontecer? Você não vai mais que você vai sair, você não vai continuar me ouvindo. Então, falar de colaboração, você fala, poxa, legal, quero aprender como colaborar, por que colaborar é tão interessante? Aí eu fiz todo um raciocínio para mostrar isso, justamente para que você possa se apegar ao que eu estou falando. Tá? O Alexandre pergunta, quando vamos usar a fala, usar o processo criativo, precisamos deixar o ego descansado? Sim e não. Sim, para você se abrir, não para você não perder só quem você é. Tá? Então, ou seja, eu acho que a genuinidade é um valor muito forte, né? Quando eu falei de Terra 1 e Terra 2, ou seja, do mundo do passado para o mundo de hoje, o mundo Terra 2 tem uma essência que o seu valor é muito importante, tá? Então, essa é uma característica que eu preservaria. O Anderson pergunta, escapou a pergunta. Como colaborar em uma empresa onde a cultura, tanto empresarial quanto pessoal, é de negação ou de não envolvimento com problemas diretamente? Né? Esse é o grande problema. Né? Quando a sua empresa é uma caixa, né? E aí a empresa chega e fala assim, não, vamos sair da caixa. Já sai da empresa. Porque se a empresa acha que ela é uma caixa e ela quer que você saia da caixa, caramba, será que a gente vai conseguir tirar todo mundo da caixa? Então vá para uma empresa que não é nada, que não tem caixa. Né? Então esse é o primeiro ponto. De fato, se você, Anderson, junto com o seu time, começa a fazer uma dinâmica diferente, acho que você vai sair vitorioso disso, você vai ter ganhos. Talvez você seja podado pela sua empresa, talvez você seja desvalorizado pela sua empresa, talvez você comece a ser um gerador de cultura lá dentro. Lembra que a cultura da empresa é a soma da cultura das pessoas. Então, a soma da sua cultura com a cultura do seu time. Isso é o que pode fazer você gerar uma cultura melhor. Agora, se não der, talvez você tenha que, com o tempo, se for possível, um cenário melhor, não de crise, e você gostar disso, né, ir para uma empresa que abraça esses valores, tá? Quais livros recomenda em relação a toda a palestra que tivemos hoje, principalmente nesse mindset de colaboração? Putz, legal isso. Cara, tem muito livro que fala de partes e não tem um livro que fale do todo, tá? De qualquer forma, atendendo a tua dica aí, vou postar no meu Insta e no meu LinkedIn uns 5 livros assim, porrada, cara. Pega um e lê, livros fáceis, livros tranquilos, que te ajudam nessa mudança um pouco de mindset, tá? E última pergunta aqui do Rodrigo como é que vai atrapalhar essa evolução na educação? Olha, por incrível que pareça, não. É inacreditável isso, né? Eu sempre achei, até pela relação que nós temos com o Ministério da Educação, de ser um ente muito... Ele é um regulador, ao regular ele tem um papel fiscalizador importante, e eu sempre achei que ele fosse muito travado. E quando a gente levou todas as inovações que a gente tem no LIT para o MEC ver, para o Ministério da Educação ver, de forma impressionante, né? Eles abraçaram, impulsionaram, validaram. Então, eu vejo que, como essência, não. Claro que o Ministério da Educação, sem entrar nesse tema, né? Sem entrar nesse tema, ele precisa ter uma visão mais de longo prazo para poder endereçar todos esses temas. Tá legal? Então, eu acho que o Ministério da Educação não vai atrapalhar. Eu acho que quem mais atrapalha hoje é a própria escola, os professores, os próprios alunos, que são os mais resistentes. Ao mesmo tempo, tem muita inovação na educação brasileira, muita mesmo.
tanto na educação de base, como na educação de universidades, como a São Paulo está fazendo com o LIT, etc. Várias inovações são super interessantes, tá? E são protagonizadas pelos próprios professores, pelos alunos. Assim, eu acho que as pessoas estão abertas, elas precisam só experimentar um pouquinho mais. Legal, pessoal. Então, encerramos hoje. Eu falei sobre colaboração, falei como a inovação é muito importante para a colaboração. Eu falei muito sobre como que a inovação, a curiosidade, a criatividade, a ideia, a inovação e a solução de problemas estão extremamente interligadas, elas podem ser potencializadas pela colaboração. Fica sempre ligado no que a gente está fazendo, porque eu vou falar ainda várias coisas sobre tudo isso. E estouramos aqui nosso tempo. Obrigado por vocês continuarem com a gente. Abração para todo mundo e bom dia. Valeu.